Internautas pedem a expulsão de Arthur do Big Brother por beijo forçado à atriz Carla Dias. Eu sou Fábio do Bu e este é o Café com Bolacha. Hoje não tem café porque a pauta é séria, muito séria. E nós vamos discutir esse e outros temas logo na sequência. Eu te convido a ficar junto comigo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar alguns exemplos de postagem a esse respeito na internet. Muita coisa aconteceu. Mas vamos começar falando sobre VTube, a anja da semana no Big Brother Brasil. Numa divisão entre cachorros e, ironicamente, gatos, a VTube se consolidou como o anjo da semana no Big Brother. Era um jogo de memória. Ela conseguiu acertar 9 peças, 9 casas e recebeu o título. Desde que recebeu o título, VTube ficou um pouco encabulada em relação a Juliette. Juliette tem se tornado uma das grandes pautas na boca de todos os brothers dentro da casa. O mais irônico é que não é por uma situação específica, mas no caso da VTube e Thaís, em uma conversa na despensa, a VTube deixou claro que está incomodada com a amizade da Juliette e que vai falar, caso fique de um possível paredão, a respeito disso. É óbvio que a imunidade do anjo, caso não seja autoimune, a gente sabe que não é, porque o Thiago já deixou claro isso, a imunidade vai para a Thaís. A Carla Dias ainda tem a possibilidade de veto, porque ela não vetou o monstro da VTube, os monstros da semana em formato de ovo e saleiro são Rodolfo e Arthur. A ironia também paira por aí, né? Ela não vetou o seu crush. E aí o que acontece? A VTube, inclusive durante a festa, falou de Juliette para João, deixando claro que o João se tornou, com o passar do tempo e muito carinhosamente, uma prioridade para ela. É complicado. Ela disse que o carinho pela Juliette não muda, mas o carinho pelo João aumentou consideravelmente. Esses enlaces são naturais, inclusive, dentro do reality. Só que o que os internautas também estão reclamando aí é a falta de transparência das pessoas em relação a Juliette. O Caio até teve uma confusão com a Juliette e a Juliette, meio que inocentemente, levou isso na boa. Na boa. É complicado. A Juliette, falando de monstro ainda, a Juliette não deixou de acompanhar Rodolfo e o Arthur em boa parte dos momentos em que eles estão de monstro. Porque eles ainda deixaram de estar no momento da votação nesse domingo. Não é? Eu fiz uma série de anotações, gente, para que eu não perca nenhuma dessas informações. Antes, outra pauta polêmica. Eu vou tomar um cafezinho porque minha garganta tá seca, tá? Eu agradeço a sua companhia. Nós vamos entrar numa outra pauta polêmica da noite deste sábado e eu quero que você, junto comigo, troque ideia a respeito desse tema, tá? Garganta seca. Dormi pouco. O grupo Língua Solta foi dormir mais de 3h30 da manhã acompanhando todos os babados dessa festa. Agradeço imensamente a companhia de todos vocês, tá? Enquanto os brothers se arrumavam, o Fiuk estava no quarto cordel, o Rodolfo levantou uma pauta bem desagradável, inclusive para o próprio Fiuk. O vestido usado pelo filho de Fábio Júnior como figurino para essa festa. Pois é. Ele meio que tentou brincar. Fez piada a respeito do vestido utilizado pelo Fiuk.
O Fiuk não gostou da ideia. O Fiuk reconhece que gosta de looks andrógenos, que são looks alternativos de se vestir, o que inclui, por exemplo, o homem utilizar uma peça feminina. Não é um rótulo específico, né? O Fiuk não gostou, falou. E ele ainda mencionou, poxa, Rodolfo, você tá pegando no meu pé, né? Você já falou anteriormente na prova da Gillette sobre o meu cabelo e agora tá falando da roupa que eu visto. Aí disse, não tô... Rodolfo deu uma desconversada nesse momento, só que na ausência do Fiuk, o Rodolfo falou que, eu vou até ser um pouco mais preciso nas palavras, mas deixa eu só localizar aqui a respeito, sim. O Rodolfo questionou como levaria Fiuk para as baladas de Goiânia com as roupas que ele veste, dando a entender que o povo de Goiânia não aceita uma pessoa andrógena, por exemplo, ou um homem que veste roupas femininas. Bem delicada esta situação, que foi levantada pelo próprio Fiuk e o Gil em conversa durante a festa. Só que um pouquinho antes também, eu volto já nesse assunto, só para que a gente mantenha a ordem cronológica dos fatos. Ixi, como eu tô sério hoje, né, gente? Mas é porque realmente as pautas são muito relevantes nesse sentido. Um pouquinho antes, a Sara em conversa com o Gil, a gente estava falando de Juliette aí no processo, a falta de transparência dos brothers em relação a Juliette. A Sara disse que seria interessante, e com a concordância do Gil, seria interessante testar a Juliette no paredão. Isso porque ela acha que o público sente a Juliette como 8 ou 80, ou acha a sister adorada pelo público ou com ranço. Complicado, hein, Sara? Sara, para você que não sabe, foi uma das que Juliette se aproximou com mais afinco, além do Gil, onde até um grupo G3 foi formado. O que a internet não está gostando é justamente o que nós falamos em relação à VTube. Porque todo mundo critica muito pesadamente a Juliette. Por trás dela e na frente finge amizade. Inclusive com uma aproximação, né? Então é bem complicado, A festa de ontem teve como atrações Léo Santana, da Bahia, e o papai recente descoberto, né? Junto com a Lauren Prota. O Léo Santana foi a atração e Glória Groove. Engraçado que um pouco antes de começar a festa, o Caio questionou, junto com o Arthur na cozinha, sobre os ritmos utilizados na festa. O Caio disse que não suporta mais funk na festa e que se porventura ganhar a liderança, vai proibir. E isso também foi dito pelo Arthur, vai proibir o funk na festa. Complicado, né? Muito se foi apontado e levantado em relação aos preconceitos dos brothers em relação a esses aspectos, seja por um tipo de música, seja por uma vestimenta. Levantando pautas, inclusive machistas, em relação ao Caio, ao Rodolfo e ao Arthur. Ao Arthur, especificamente, daqui a pouco a gente vai falar. Aliás, eu acho que já pode falar a partir de agora, porque nós falamos sobre Gil e Fiuk. Eles tiveram uma conversa muito importante, porque o Fiuk estava muito chateado durante a festa e Gil tentou mostrar a possibilidade da casa se unir para votar em Juliette. Sério, real, isso aconteceu. Só que o Fiuk estava tão chateado com o Rodolfo que expôs situações dessa natureza em relação ao desgosto que teve para com o Rodolfo em relação às suas piadas sem graça. Falamos sobre isso há poucos instantes.
O que o Gil e a Sarah estão tentando fazer é testar a Juliette no paredão. Isso virou pauta. A VTube está ressabiada em relação a Juliette. O Rodolfo até brincou, se aproximou, porque viu que a Juliette estava meio que isolada, se divertindo. Juliette tentando. Inclusive a Juliette chegou num momento e disse para a Poca na festa que estava sendo forte. E a gente percebe a fortaleza da Juliette dentro desse aspecto. Até inclusive sobre erros levantados a respeito do comportamento da Juliette em cena, só que sem o aviso dos amigos fazem com que ela esteja um pouco inerte do que está acontecendo em relação a ela mesma no jogo, né? Se bem que ela é uma mulher muito inteligente, ela está percebendo o que está acontecendo. Ela percebe o que está acontecendo, né? E aí o que acontece? O Fiuk começou a argumentar com o Gil a respeito do Rodolfo. E tem mais pessoas descontentes com o Rodolfo ao ponto de votarem nele. Ou seja, ao que tudo indica, neste paredão, o Rodolfo vai pela casa. Isso nessa conjuntura conversada entre todos os brothers, principalmente de ontem para cá, tá? Isso é uma perspectiva narrada pelo que se vê lá dentro. Só que tem um detalhe. A Sarah conversa com o Arthur e o Rodolfo tá tentando livrar o Rodolfo de todo jeito, e aí cogitou-se ali indiretamente votos em Juliette. Inclusive o Caio levantou essa bandeira para livrar o Rodolfo do paredão. É bem polêmico isso, porque a gente percebe que de fato o G3 ele não voltou voltando. Muita gente diz que o melhor para o G3, que seria Juliette e Gil, seria a saída da Sarah. Você acha o que a respeito disso? Você concorda com isso? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Agora vamos partir para a pauta mais polêmica, que é o pedido de expulsão feito pela internet em relação ao Arthur e a Carla. O que acontece? Na noite de ontem, o Arthur começou a beber, Carla bebeu menos do que o Arthur. E o Arthur foi criando coragem, ao ponto de que no momento em que a Carla entrou para retocar o seu babyliss, e ela nem fez isso, ele a abordou no banheiro e disse o seguinte: Carla, eu vou falar algumas coisas, você não precisa falar nada, e depois eu vou para minha festa, vou beber. Nesse momento, ele confessou estar apaixonado pela Carla. E aí disse que não estava sabendo lidar, disse que há 6 anos ele vem passando por uma dificuldade, e não fica muito claro que dificuldade é essa, só que é uma dificuldade voltada para relacionamento e também ao seu comportamento. E aí, ela ficou meio chocada. Quando ele voltou para a festa após esse diálogo, ela deu uma fofocadinha com João, com Juliette, isso ainda dentro da casa. E ele voltou dizendo na festa: eu sou apaixonado, eu quero que esse programa se... Enfim, ele mudou de ares, começou a falar algumas besteiras, inclusive falou sobre o Big Brother, sobre o Thiago Leifert. Só que num determinado momento, a Poca, que já estava com uma bebida em excesso no seu organismo, ela forçou uma união entre os dois, levou-os até o banheiro, chorou bastante, disse que esse BO, o Thiago tinha dito que todos os BOs da casa são BOs de todos, que precisavam ser resolvidos. E aí, num determinado momento, o Arthur ficou só na sala com a Carla. E nessa discussãozinha do vai, não vai, vai, não vai, esse diálogo do vai, não vai, Carla disse: olha, você é escroto, você é nojento, eu não sei o que a minha mãe está pensando a respeito disso. Num determinado momento, ele se aproximou dela de uma maneira mais enfática e a beijou. Ela se esquivou algumas vezes disso, não fez nenhuma reclamação específica a respeito da atitude do crossfiteiro, mas percebeu-se que ele estava sendo muito enfático em relação aos beijos. Inclusive ele estava excitado na hora.
num determinado momento ele caiu no tapete. Foi quando a produção chamou a atenção, dizendo que ele deveria trocar o microfone. E a Carla Dias, na hora, reconheceu. Ela disse, deve ser porque a gente tá falando muita merda. Ela foi pra festa e eles voltaram. A cena printada pela maioria dos posts da internet comparam a atitude do Arthur em relação a Carla com a atitude do Marcus Harter com a Emily Araújo. Comparando de maneira bem semelhante o que ocorreu. Eu até na hora mostrei aos meus colegas que estavam lá presentes na live e a audiência ficou dividida dentro dessa perspectiva. Eu só sei que as hashtags as hashtags levantadas como não é não, e tem uma outra hashtag que foi levantada, não é não, e Arthur expulso, estão nos trendings da internet. Eu não sei de que forma isso vai repercutir. Foram muitas situações importantes. O paredão desta noite, ele é triplo, mais uma vez. O Fiuk e a Carla já estão neste paredão, porque foram a primeira dupla a desistir da prova de resistência de uma marca de carro no programa. Eles já estão, Fiuk e Carla já estão no paredão. O Gil vai colocar uma pessoa, de acordo com o próprio Gil, quem vai para o paredão, ele vai indicar realmente o Arthur, e isso ele disse para o Fiuk durante essa conversa. Inclusive mencionou que o Arthur pediu para ele ser colocado no paredão. Vamos ver se ele vai efetivar. Mesmo o Gil dizendo, não, ainda não está fechado. Arthur, tenha calma, ainda não decidi. Gil disse que iria conversar hoje com os brothers, mas tudo indica que de fato vai colocar o Arthur no paredão. E o quarto aí para o paredão, quarto brother, será uma votação para uma votação da casa. Interessante seria, viu, Boninho, viu, Thiago Leifert, que a votação fosse aberta, para as máscaras caírem, né? Eu acho que chegou um momento do jogo, inclusive a Sara disse assim, eu queria muito... chegou um momento, dizendo isso para Camila de Lucas durante a festa, eu queria muito não votar em quem eu gosto, mas chegou a hora de votar em quem eu gosto. Ela disse isso. Então vamos aguardar a saber que Carla, Fiuk e o brother mais votado pela casa terão direito ao bate e volta. Muitas polêmicas, muitos babados, confusões nessa festa do Big Brother que deram o que falar e que dão o que falar. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Eu agradeço demais a sua companhia. Encaminhe esse vídeo, gente, para que todo mundo esteja ciente de todos esses babados. Mas antes de qualquer coisa, obrigado pela sua companhia. Comenta aqui o que você achou a respeito das atitudes da Sara e do Gil em relação a Juliette. Comenta o que você achou da piada do Rodolfo em relação ao Fiuk. E também comenta aí a respeito dessa polêmica que envolve o Arthur e a Carla Dias. Eu fico no aguardo da sua opinião, que é muito importante, tá bom? Fica com Deus, um beijo grande e até a próxima.